Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Eu sou host desse podcast, Roberta, aqui com a minha co-host, Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Olá, vamos para mais um Papo de Empresários. Hoje, mais um papo muito especial com um amigo meu, convidado. Já começando agradecendo por ter aceitado, Luciano. O Luciano Pombani, ele é executivo e empreendedor com base no comercial e forte atuação em tecnologia, gestão e governança. Foi fundador da Primex Distribuidora, conduzindo a empresa até o M&A, e é diretor executivo hoje da GPJ Informática e sócio investidor e conselheiro da Electric Move Modais Elétricos. Engenheiro de computação e possui MBAs em administração, marketing e vendas, além de formação em liderança organizacional. Defende que crescimento sustentável exige organização financeira, estratégia clara e pessoas alinhadas. É um prazer, Luciano, estar com você aqui hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que isso, prazer é todo meu. Obrigado, Roberta. Obrigado, Seja bem-vindo, Patrícia. Luciano. E aí, nós vamos começar com uma pergunta que você fala bastante sobre isso. Que você costuma comparar empresas a um jogo de xadrez. E quando o empresário olha só a próxima jogada e não o tabuleiro inteiro, o que começa a dar errado? Então, realmente, eu gosto de comparar o xadrez, porque eu sou amante do xadrez, meu filho também, a gente às vezes joga ali, depois do jogo, quando perde, a gente discute o porquê perdeu. Então, de fato, a gente enxerga ali que às vezes quando a gente fica olhando apenas uma estratégia ou a próxima jogada, realmente a gente esquece do tabuleiro inteiro. E às vezes o oponente está te atacando de outro lado ali, que você está só defendendo de um lado. Então eu gosto de comparar muito com a empresa que pensa ou só em caixa, ou empresa que pensa só em faturamento, ou empresa que pensa só em planejamento, acaba na execução sempre tropeçando e virando gargalo, né? Então eu gosto de comparar sempre isso, que tem que estar olhando tudo, né? A gente precisa realmente, desde do planejamento até a execução, realmente precisa olhar o todo. Mas temos que tomar cuidado para poder saber a hora de soltar isso também, né? E, Luciano, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, desde o seu início. A gente sabe que você não é de Campo Grande, né? Quem está nos assistindo está sabendo agora, claro. Mas queria que você contasse tudo isso, desde o início da sua jornada ali, que você começou. Tem muita história para contar, que é muito rica. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai tirar vários insights. Então, conta pra gente, como foi seu início profissional? Então, vamos lá. Eu comecei... minha adolescência aqui em Campo Grande, né? Que legal. Estudei aqui a adolescência até o colegial, saí para estudar o colegial fora, né? E formei em engenharia da computação e trabalhei numa empresa de automação de rádio e televisão. Em qual cidade? Em São José do Rio Preto. Ah, tá. Então é uma empresa de automação de rádio e televisão, uma empresa bacana que estava em pleno crescimento, né? E comecei como estagiário na área técnica, né? Porque era engenharia da computação, então a gente foi mais focado na área técnica mesmo, desenvolvimento e suporte, né? Depois disso, fui destacado que cada visita que eu fazia para a área técnica, eu efetuava venda. Então o diretor comercial começou a me olhar, falar, pô, esse cara não é possível, é o único técnico que ele sai para, né, fazer visita técnica e vende. Então, fui para a equipe de vendas. Primeiro mês que eu entrei na equipe de vendas foi o mês que a empresa mais vendeu, sério. Olha, chega a arrepiar, legal. Foi legal demais. Ai, que Pô, foi o primeiro salarão que eu ganhei, aquela comissão, né? Foi muito bacana. Aí na sequência fiquei até ser gerente de vendas nessa empresa. E teve um momento que um amigo meu, né? Ficou acabando sendo amigo meu também. Estava indo para os Estados Unidos e me ligou perguntando se eu não queria comprar a empresa dele. E essa empresa, lá atrás, eu tinha sido vendedor dela. Na época que desktop, computadores, ainda estava performando na casa do brasileiro. Antes da faculdade, isso? Não, na faculdade, no início da faculdade. Já, aí conseguiu o estágio. E aí eu vendia, por exemplo, eu vinha para Campo Grande, eu ia para Três Lagoas, que eu tenho parentes lá também, eu trazia os computadores de Rio Preto dessa loja vendendo. E ganhando uma comissãozinha, vinha com né? O computador na mala e já ia fazendo negócios. Já ia fazendo negócio. Maravilha. E fui vendedor dessa loja. E ele me ligou para comprar parte dele, que ele estava indo para os Estados Unidos. E eu tinha acabado de casar, estava bem empregado. Então, aquele susto, né? Pô, empreendo ou vou para a linha de executivo? Que eu sempre foquei muito mais a ser um executivo, né? Bom, vou me empreender. Meu pai
A ideia dele não, né? Conservador pra caramba. Sim. Não, você tá bem empregado. Pra que vai trocar de emprego? Ou pra que vai empreender? Vai arriscar. Vai arriscar. Era toda a economia que eu tinha. Bancário, bem, né, Luciano? Bancário. Meu pai Seguro. sempre bancário, seguro, né? Caxias, sempre foi Caxias. Uhum. Mas eu acabei empreendendo. Mas também não desisti do emprego. E que ano Continuei. era isso? Putz, isso foi em 2010 ali, mais ou menos. Ah. Não, desculpa. 2010 não. Era 2004, 2003, mais ou menos. 2011 já foi a Primix. Já. Nessa época, empreender era para os corajosos, né? Porque geralmente, agora que tá meio romantizada essa questão de empreender, né? Olha, eu acho que é até hoje. Você acha? Olha, eu acho que de lá para cá mudou bastante coisa, mas tem o lado positivo e o lado negativo pro lado de empreendedorismo, ali, eu diria, né? No Brasil. A parte tributária cada vez está pior, né? Exato. Mas enfim, voltando lá, né? Nisso fui, empreendi. O meu diretor, na época, falou, cara, vai tocar seu negócio. Foi, sabe? Ele falou, vai tocar seu negócio, você é empreendedor. Falei, então eu vou. Saí dessa empresa, fui tocar, de fato, a revenda, né? Era uma revenda, era um comércio de informática na época, né? E esse mercado estava muito aquecido. Nós crescemos, ficamos na maior loja do Noroeste Paulista, dando assistência técnica para maiores empresas. Eram as revendas mais premiadas ali de Intel na época e tudo mais. E nisso eu quis empreender, continuei empreendendo. Aí fui, abri um data center em São Paulo. Esse data center foi vendido depois de um ano. Na sequência, abri a distribuidora. Aí vendi o comércio, abri a distribuidora. Nossa. Aí sim já foi um porte de empresa grande, né? Nós chegamos a um faturamento expressivo, era uma empresa grande, uma distribuidora a nível Brasil. Nós chegamos a ser o maior distribuidor de automação comercial do Brasil, da Eugene. Que maravilha. E eu sempre digo, né? O ápice do vendedor, o ápice do empresário é quando a empresa está pronta para venda e ela é vendida por um valor de mercado bacana, né? Então eu tive 3 empresas, 3 vendidas. Hoje estou um pouco mais ali no executivo, mas também ainda empreendendo, né? Num comércio mais tranquilo, que é meu hobby. Eu adoro aquilo lá, eu adoro as motos elétricas, adoro os modais elétricos, são puras tecnologias, né? Não é uma mecânica igual um carro, é realmente tecnológico, né? É tecnologia embarcada ali. Então eu gosto muito. E nisso voltei para Campo Grande, né? Que legal. Por opção, né? Por opção, voltei para Campo Grande. Estou em BH também, então fico nessa ponte aérea BH, Campo Grande, BH. E toco as 2 empresas, né? Mas eu quero que você conta mais detalhes dessa jornada aí. Porque na pandemia foi quando você vendeu a empresa, a terceira. Não foi? Comecei a pandemia que você quis tirar um ano sabático ali. Então, na verdade, eu vendi ela antes de começar a pandemia. Ah, tá. E daí eu ia tirar um ano sabático quando vendi, mas acabei sendo convidado nessa empresa de Minas. Fui para dar uma consultoria, acabei sendo convidado para ser diretor, peguei a cadeira de diretor, mudei com a família para lá e falei, quando entrou a pandemia. Ficamos lá, fomos bem, a empresa cresceu muito. Aí você já tinha vendido? Já tinha vendido, estava em BH tocando outra empresa, como diretor executivo, né? Sim, tô até providência hoje, divina, inclusive, né? Vendeu bem. Então, ele vendeu a última empresa e falou assim, agora eu vou tirar um ano sabático. Descansar. Vou viajar. Ele e a família. Só que daí, posso contar? Pode. Adoro contar história. As histórias boas, né? Aí ele, com a família, viajando, o telefone não parava de tocar, todo mundo querendo Luciano. Aí foi quando recebeu o convite dessa empresa, em BH, ficou lá, né, até o final do ano dando uma consultoria e foi convidado a ser diretor. Aí acabei indo com a família, mudando. De vez, ou seja, não Sim. teve ano sabático. Saí de Rio Preto e fui pra lá, né? Viu? Pra BH. Não Meu tive ano Deus, sapato, mas estava prometido pra mim mesmo, E a né? família que já estava esperando essas viagens? Não, nós assim, era mais eu do que a família. Ah, eu precisava você queria desse, dar né? um respiro. Porque você passar por uma venda de uma empresa é muito complicado, né? Esse meio do Exaustivo. caminho, reuniões pesadas, negociações, Sim. porque você negocia
o passado da empresa, o presente da empresa e o futuro da empresa. Eu falo que vender uma empresa, você precisa saber o ecossistema dela desde o início, porque é avaliada isso. Sim. Então eu sempre falo assim, até um bom insight é, quem cria empresa tem que pensar em criar empresa já pensando em vender. Pô, mas como eu vou criar uma empresa pensando em vender? É esse o intuito, né? Eu acho que tem 3 caminhos, né? A empresa, ou ela é feita a sucessão, ou ela é vendida, ou ela quebra, né? Então não possui além desses 3, né? Sim. A continuidade não dá, né? A gente tem uma vida só. Mas então foi isso, né? Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu e a Roberta, todos os convidados que a gente recebe aqui, a gente vai tendo vários insights, a gente vai anotando. Está sendo, né? Sim, muito rico. Eu acho que quando você... Pensa comigo, quando você cria uma empresa com esse intuito, pô, eu vou vender ela lá na frente, eu acho que o pensamento é outro. Né? Você fica meio desapegado, né? Desapegado, deixa a empresa... Porque tem momentos que você tem que abraçar tudo, né? É aquilo lá, você tem que saber tudo que está acontecendo na empresa. Talvez no início ali, Sim. no começo, quem cresce degrau por degrau, né? Porque tem gente que já começa mais, né? Numa empresa maior, mas quem entra no comércio, depois talvez vai no varejo, depois vai para o atacado, depois vira uma indústria, talvez. Tem muita gente que percorreu esse caminho, né? Eu acho que se inicia ali, se starta a empresa desde o início, pensando que ela pode ser vendida lá na frente, ou eu vou criar essa empresa para ser vendida, né? Eu acho que o pensamento ali, talvez no decorrer do caminho, é diferente, muda um pouco, sabe? Essa não é a mentalidade do brasileiro. Mas eu vejo que é a mentalidade do americano. Ele cria empresa para vender mesmo, né? E você é diferenciado por causa disso. Você já tem esse pensamento com você. Sim. Você deve conhecer várias pessoas que têm esse mesmo pensamento. E você também tem. Porque eu lembro que quando eu estava criando o nome da minha empresa, eu pensava muito assim, alguma coisa ligada ao meu sobrenome ou ao sobrenome da minha família. Aí a Roberta falou pra mim assim, não, você tem que criar alguma coisa que você possa vender pra frente sem estar atrelado ao seu nome. Eu falei assim, cara, realmente, olha aí, uma coisa que eu não tinha pensado. A Roberta também é muito estratégica. Não, e pensa comigo, tem momentos da vida que você tá com a empresa, você fala, pô, eu já tenho um patrimônio, eu posso curtir hoje, eu posso viver de renda. Tem gente que não consegue desligar, mas talvez queria diminuir um pouco. Talvez ele tá com uma carga tão grande ali atrás, de uma empresa enorme. Eu senti isso, de uma empresa enorme, que você fala, pô, chegou no momento de eu querer vender. Mas se você não tem ela no mercado, não tem liquidez dela, não consegue vender, não consegue fazer passar o bastão para os filhos, né? Quer dizer, fica difícil. Qual caminho você vai conseguir? Então você vai ter que ficar carregando aquilo lá pro resto da vida, se você não consegue vender a empresa. Porque fechar é difícil, né? Ainda mais uma empresa num porte grande é muito difícil. Não, e chega uma hora que a tomada de decisões é muito pesada, porque ainda mais quando é só um. E tem, viu? Ah, eu conheço muitos cansativo. empresários que estão numa fase que criaram patrimônios, porque acabou que eu tenho alguns empresários lá em Minas que eu acabo dando uma mentoria, dou uma consultoria, às vezes, financeira rápida em Minas. Eu tenho umas 4 empresas assim. E eu vejo muitos desses, quando a gente junta mais numa confra, alguma coisa lá, vai muito CFO também, o pessoal tudo queria dar uma desacelerada. Entendi. Mas a carga é grande que não consegue. Não consegue. Já tá muito atrelado, né? Mas é bacana, eu acho que esse pensamento é válido, né? A gente pôr para trabalhar um pouco a mente dessa forma, né? E como Será que minha empresa está pronta para vender? O que eu teria que mudar? Boa. E Boa quando pergunta. que você acha, assim, quando a gente inicia uma empresa, que ela vai bem, o negócio está andando, que o dono tem que parar ali, digamos, de tocar e de repente estruturar o negócio mais pensando nessa questão da venda, de desligar? Tem um time? Isso é meio que sensitivo ou ele tem que ter isso já desenhado? Não, eu acho que tem um time ali, né? Eu acho que tem os momentos, né? Então, talvez no início da empresa, ele vai ter que abraçar tudo, né? Centralizar, aquela coisa toda. Mas vai ter um momento que as coisas... Primeiro, quando as coisas começam a dar errado. Quando as coisas começam a dar errado é porque a empresa cresceu, você não está dando conta de tudo e você não está criando os profissionais para dar conta do negócio. Então, eu falo assim, quer ver se a empresa é boa, se tem uma gestão bacana? Fica fora da empresa um mês. Exato. Deu tudo certo? A empresa cresceu, se manteve pelo menos? Não se perdeu, a Valeu, equipe tá ali, né? Eu fiz isso, sabe? Em 2019, eu deixei a empresa por 1 mês e meio. Fui para o Canadá fazer um intercâmbio, um intensivão em inglês.
Que legal. Saí, fiquei 1 mês e meio. Eu fiquei 1 mês fazendo esse intensivão no Canadá e depois mais 15 dias ali rodando, treinando inglês daí, né? Uhum. E eu fui depois de casado, com a empresa já grande, Tá com o filho, e falei, não, eu tenho que ir. Mas foi bacana, porque a empresa foi tranquila. Eram reuniões ali que eu fazia online, para tomada de decisão mais macro, né? As decisões mais macro, e seguia o jogo. O operacional rodava. Ai, que Então, bom. quer dizer, a empresa estava pronta para venda. Não depende do dono. Quando a empresa depende do dono, esquece, ela não está pronta para venda. Aliás, ela está, Aliás, daí dependendo do tamanho ali, ela está até perigoso ali, né? aí o dono sai, cai a venda, já acontece um monte de coisa, acontece ali, já dá errado, né? Eu tenho um amigo que a gente sempre viaja, e ele também já tem indústria, tem 2 empresas. Aí a gente viaja de fora e ele fica... Não, eu tenho que sair para ver se a empresa está funcionando sozinha. E é muito engraçado, porque daí a gente consegue... Eu tô com ele, a gente acompanha junto ali. O que precisa daí fazer para estruturar, melhorar, porque daí de longe ele consegue ver o que tem para melhorar ali de processos, de pessoas e tudo além. E também consegue ver o que está dando certo. É muito legal isso, se todo empresário pudesse fazer. Saia um pouquinho da sua empresa, de preferência vai para outro país, porque daí não tem como. Tem a questão de fuso horário, que também dificulta, né, a comunicação com a empresa, e aí você consegue ver isso. A gente também entrevistou um diretor da nossa casa. Aliás, a gente tem que voltar numa pergunta. Essa vai ser a final. O fechamento. A gente entrevistou um diretor da nossa casa, do empresário, a CICG, e ele mora em Portugal, e ele tem empresa aqui. E ele que já criou a empresa pensando nisso. Ele já estruturou todos os processos para a empresa não depender dele. Também deu uma aula esse podcast aí para quem está nos assistindo. Depois assistir também, que foi que a gente gravou com o Josué. Assim, ele deu vários insights importantes. Então, ele já teve também esse pensamento. Mas eu vejo que não é normal do brasileiro fazer isso. Né? Isso é treinável, né? Eu acho que vai de você. O que você quer? Eu acho que assim... o que me destravou foi a primeira, né? Eu acho que a primeira ali quando eu tive a primeira, que eu vendi para uma empresa grande, eu tinha alguns clientes, uns cases mesmo de cliente. Quando eu atingi esses cases de cliente, veio uma grande empresa, quis comprar minha carteira de cliente dessa empresa. Então, quer dizer, para mim já foi destravou. Falei, peraí, eu tinha empresa fazia 2 anos, eu investi X, tô vendendo por Y. Eu falei, esse é um puta negócio. E eu conheço do negócio, eu sei criar a empresa. Eu falo assim, eu não crio empresa, eu formo times. Porque hoje quem comanda a empresa são times, voltando nesse assunto de a empresa ir sozinha, né? Eu acho que eu sempre trabalhei dessa forma também. Eu vou formar times. Então eu prefiro ter um cavalo segurando um cavalo do que empurrando um burro para cima, né? A gente sempre fala que é melhor segurar do que empurrar. Então, quer dizer, então a partir do momento que você consegue formar esse time, você consegue fazer a empresa crescer, ela ficar pronta para venda. E qual que é o seu perfil de liderança, assim, internamente? É mais livre? Solto, totalmente solto. Tá vendo? Solto. É isso, deixa a liberdade. essa geração, e ainda quando mistura com outras gerações, que isso que é bacana, eu acho que tem que misturar as gerações, que sai um negócio legal, eu acho que você tem que soltar. Solta, deixa errar. Claro, você vai saber ali até onde ele pode errar, né? Qual que é o tamanho do erro. Mas deixa errar uma vez, se for para aprender e, de fato, destravar a pessoa. Entendi. E destrava, né, de fato. Eu acho que faz sentido isso, deixar solto, né? Vamos só voltar para a gente fechar. Vamos. Aí você não conseguiu tirar lá o seu ano sabático, foi convidado a ser diretor da empresa, depois da consultoria. E depois fui tirar meu ano sabático. Acabou a pandemia, aquela coisa toda. Foi. Falei, Ai, que maravilha. Vamos aventurar aí, arruma a traia, tira as coisas daqui de Menino, eu tô Belo pensando Horizonte. como esposa, eu com a mala, 1 ano, de repente o marido fala assim, não, vou assumir mais uma aqui, ó. Eu ia amar. Mas ele combinou com a empresa, isso Mas que é deu legal. certo. Deu certo. Aí tá. Tirei o ano sabático. Nesse ano sabático, conheci a mobilidade elétrica, apaixonei na mobilidade elétrica. E, com um amigo meu de infância de Campo Grande, vamos investir nesse segmento de mobilidade elétrica? Vamos. Pois bem, inauguramos aí a Electrimove. Hoje detém as principais marcas a níveis mundiais, né? Estive na China por várias vezes visitando as fábricas e conhecendo o pessoal de perto. Então, realmente
trazer a mobilidade elétrica, mas com as principais marcas mundiais. Essa foi a questão, né? Vamos abrir um negócio bacana. Sim. E nisso, voltei para Belo Horizonte, mas agora morando em Campo Grande. Nossa, que Então, na legal. verdade, eu vou de 15 em 15 dias para para Belo BH. Horizonte, ou vou segunda e volto sexta, enfim. E fico nessa ponte aérea aí. E agora vai ter um voo direto, né? Já tem. Ah, é porque já saiu tá. uma reportagem. Legal, Quantos Olha. dias já? Uma vez por dia, né? Não. É recente, Começou não é? esse mês, é. Ah lá, Olha viu? aí, Que foi. Facilitou a maravilha. vida. Muito bom. Ai, E eu fico Luciano, ótima. e você também foi convidado a ser o presidente do conselho dessa empresa, né? Isso. Daí, Olha que como é? legal. Daí a gente foi galgando, né? A gente Uhum. eu falo assim, meu hobby é trabalhar. Eu adoro o que eu faço. Também. Adoro trabalhar. Eu acordo com vontade. Porque eu falo assim também. Quem tem a síndrome do domingo, Nossa. repensa e volta pra vida, porque isso não é vida. Tá errado. É, Tá errado. Eu também não tenho isso aí, não. né? Eu acho Eu acho que... segunda-feira fantástica, o recomeço, vamos lá, E não adianta, né? pra cima. Sucesso sem processo é retrocesso. Não adianta. A Tem gente que vai ter anotando tudo aqui, ó. Aí, ó. Porque não adianta, o sucesso sem processo é retrocesso. Se você não fazer parte do processo, você vai chegar lá na frente e vai voltar, né? Então, quando a gente fala de uma empresa, nós temos fluxo de caixa para cuidar, nós temos funcionário para cuidar, nós temos aí o tributário mudando, aquela coisa toda. Então, esse processo tem que acontecer, né? Tem. E como que a sua base comercial influencia a sua forma de liderar hoje? Eu sempre falo que quem começa no comercial desenvolve outra pessoa, Uhum. aprende a lidar com pessoas, a negociar logo de cara. Então, para mim, foi sensacional. Sair da parte técnica, né? Que técnico é uma parte mais, né? Exatas ali e tudo mais. Uhum. Agora, ir pro comercial, me destravou, conhecendo gente, indo em feiras. Mas você já tinha esse feeling? Eu ia perguntar. Eu nato acredito que sim, né? seu? Se eu era técnico e vendia É. o produto sem necessidade, só de apresentar o produto, Era assim, natural. já então tinha, é era nato natural, seu né? isso. Mas me destravou, sabe? Porque Uhum. querendo ou não, você acaba sendo mais extrovertido quando você vai parar de comercial, área de venda. Sim. Você é obrigado, né? É obrigado. E aí você também destrava a questão de que sem execução é só PowerPoint, né? Então não adianta. Acho que no vendas é assim, porque colocar meta, colocar como vai fazer e tudo mais, mas sem a execução vai ficar só no PowerPoint. Eu gosto muito dessa área comercial também. É bom, né? Eu gosto de gente. Eu e a Roberta, Eu não a consigo gente- desligar da área comercial também. Fui mais para a área administrativa, estou mais focado, mas eu tenho um pezinho no comercial sempre. Isso é Me muito envolvo bom no comercial, no- no marketing, sempre. Isso é muito bom no financeiro também, No né? financeiro também. Agora, pegando um gancho que eu fiz, até nós estávamos conversando antes, Isso. né? Nossa, gente, pega esse projetinho. insight. Nós fizemos Game Change, chama o Uhum. projeto desse ano. Então, como que ficou? A PLR, não a PLR, mas uma premiação do fim do ano, que talvez seria como o 14º, nós colocamos como o quê? Premiação em cima de desenvolvimento de tecnologias dentro dos departamentos lá na empresa. Olha Então, lá, isso. nós temos 16 gerentes, né? Um de cada departamento. Então, a ideia que jogamos para eles o departamento tem prazo para entregar um projeto que seja transformador dentro do departamento, onde vai ter as variáveis que a diretoria vai votar depois em relação a custo, em relação ao que ganhou de desempenho operacional, para avaliar se esse projeto vai aprovado ou não e vai colocar ele para rodar dentro da empresa. Então, assim, qual que é a ideia? É fomentar, porque tem aquela... Eu lembro sempre dessa história, né? Que a copeira da Colgate deu a ideia de abrir o bocal da pasta de dente, deixar o buraco um pouco maior. Sério? Pois bem, Nunca ouvi. eles fizeram isso, a empresa triplicou de faturamento. Tá vendo? Né? Eu não lembro se foi da Colgate em si, mas foi de pasta de dente, né? Então, quer dizer, olha que bacana. Então, a ideia é o quê? Fomentar o pessoal a não só correr atrás de faturamento. Faturamento é bacana, só não pode virar ego, né? Mas Sim. faturamento é bacana, mas tem que ter tudo envolve do faturamento é o quê? É gestão operacional. A gente que está no mercado no varejo, né? O varejo é muito rápido, né? É compra, venda, é estoque, é aging, é dinheiro parado, é dinheiro que precisa girar, é crédito, é inadimplência.
Então, quer dizer, o varejo não perdoa. O varejo, uma errada é grande, né, o prejuízo. Exato. Né? Ainda mais quem trabalha com volume, igual a gente lá, que é indústria importadora e distribuidora de produtos. Então, quer dizer, o giro é muito forte, né? Então, a gente criou esse programa para fazer os departamentos de fato trazerem novas ideias voltadas para IA. Olha Né? aí. E a questão da criatividade também, né? Tá todo mundo... muito- A IA não é só o chat GPT, né, gente? Tem Sim, muita coisa para claro. ser desenvolvido aí. Então, quer dizer, nós temos que fazer o time estar dentro dessas novas tecnologias, né? Se tá fora, tá ficando para trás. Né? Verdade. Não, e com esse game change você consegue... É o jogo da virada, né? Você consegue Vão virar. desbloquear as pessoas ali, deixar elas mais... como que fala? Mais engajadas, né? Serem E vai engajar os ouvidas. departamentos da ideia também, né? É o que o RH bem pontuou na reunião. Além disso, porque um projeto do departamento de estoque vai envolver o comercial, ou vai envolver Olha a aí. logística, ou vai envolver, enfim, e isso vai fazer eles também terem mais Sim. reuniões periódicas entre eles para conhecer o processo do outro melhor e tentar desenvolver algo que agilize muito as duas legal. pontes, né? São quantas pessoas nessa empresa? Você sabe no Em total? torno de 400 Nossa, é funcionários. bastante, hein? Ó, que legal isso. Muito bacana, né? bom. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre essa sua parte das viagens, que eu sei que você sempre está viajando para fora. Igual você falou, né? Foi para a China várias vezes visitar essas indústrias. Mas me conta mais, o que você tira dessas viagens? Porque eu, pelo menos, toda vez que eu viajo, eu volto com um insight novo. É muito bom, né, Roberta? A gente... fazer uma viagem com motocultura lá na China é totalmente diferente, né? Quando você chega lá, pô, já é uma cultura totalmente diferente, é muita tecnologia, Todo mundo muito fala que é consumo, surreal. É surreal. Tipo, é um negócio assim de virar a cabeça. A China tá nos meus objetivos Vale muito a aqui de pena, viagem. viu? Eu acho que virou um ponto turístico lá, porque é bacana demais você conhecer a cultura, entender como que é lá, o que é. Pô, da última vez eu fiquei um mês lá, então deu para conhecer bastante lá. Lá a mobilidade elétrica é sensacional, né? Lá você não tem mais carro a combustão praticamente, né? Então você está no meio de Xangai, numa cidade de, sei lá, 30 milhões de habitantes, e você não ouve barulho, você ouve lá do outro lado da rua o que estão conversando, porque só tem carro elétrico, moto elétrica, então nem se fala, isso né? É muito legal. Tava em São Paulo mês passado, daí eu e 2 amigos, a gente decidiu ir lá ver um espetáculo lá, um programa cultural, e a gente foi de Uber, porque era lá na Praça da Sé, né? No Centrão, na Catedral da Sé. E ele só chama o 99 carro elétrico, achei o máximo. E ele tem um híbrido, né? Falei assim, nossa, mas esse carro é muito silencioso. Daí, tipo, eu fui e voltei com eles. Eu falei assim, gente, só carro elétrico. Falei, por quê? Ele só peça carro elétrico. Eu achei o máximo. Olha só a mentalidade, né? Já vai mudando. Não, sem dúvida, né? O conforto, o silêncio, é diferente. Não, Minha esposa não pegou um adianta. elétrico, ela fala, não volta para combustão mais. Tá vendo? Não volta. Acho que quem for, não volta. Principalmente a pessoa que vai andar só na cidade, né? No caso, pô, o segundo carro ali para andar só na cidade faz muito sentido, né? É muito O elétrico. legal isso, né? Eu entendo muito pouco. Tipo assim, como é que é? Pra carregar, o que é que... Sabe, se a gente mudasse toda a frota do país, o que mudaria no ambiente? Eu acho que muita coisa, né? Por causa do gases. Mas assim, no país nosso, você acha que isso emplaca? Que eu acho Já que emplacou. Já emplacou. Não, eu sei, mas não... É só a gente olhar o tanto de concessionária que tá abrindo. Do lado ali da minha, né? do lado da minha casa tem um morador que tem o meu filhinho Vicente, fica muito curioso pra entender mais, sabe? Que o Vicente é dos carros. É um Mas eu mercado super aquecido, né, Luciano? Cara, A gente tava tá conversando aquecido, sobre né? isso. O automóvel mais aquecido ainda. Na micromobilidade que a gente trabalha muito aqui, né, nos modais elétricos, tá muito aquecido também, porque o autopropelido é aquele veículo, a motinha, né, elétrica, que não precisa de CNH, não precisa de emplacamento, então essa tá realmente em alta, né, o pessoal é muito bacana. Eu acho assim, o que me empolga também nesse negócio? Pô, você tira a pessoa lá do bairro para ela não esperar um ônibus 1 hora, 2 horas para chegar aqui no centro. Quer dizer, ela tem uma motinha elétrica dessa, sem carta, sem habilitação, claro, com toda a responsabilidade que a gente sabe que tem que ter, né? Mas, meu, eu falo assim, que é uma mudança, é um trabalho social isso aí, porque você está tirando o pessoal lá de longe, lá da periferia, para vir no centro da cidade, se locomovendo, sem custo,
custo muito baixo, né? Baixo. Então, quer dizer, é muito bacana isso. E lá na China, você vê o pessoal andando na calçada, né? Mas lá tem muita estrutura, as calçadas lá A são cidade foi largas, projetada né? para isso, né? Mas é muita, mas muita motinha dessas elétricas lá. Eu fui para a capital do Vietnã, né, no Sudeste Asiático. Eu também fui para Bali, na Indonésia. Meu, é muita motinha. Eu falava assim, não, aqui você nasce e já ganhou uma motinha. É muita motinha, é muito normal lá. Todo mundo tem motinha. Até eu andei de motinha lá, porque é tipo Uber Moto. Sim. Pega a motinha pra ir nos lugares. Gente, é muito massa. Mas é legal, se a gente for falar de mobilidade elétrica, A gente vai hoje eu gravar tava... Tem muita A gente vai coisa te legal. convidar para depois você vir gravar um podcast. A gente vai falar só sobre isso. Aí vem você e o Fábio. isso, ótimo. Vai ser legal, porque é muita coisa que muita gente não conhece, né? Todo o impacto que isso traz, tanto econômico quanto também Social, né? social, a natureza também que Ambiental. agradece, tudo isso, Uhum. né? É muito bacana. Legal. Aí, continuando aqui, ó. Em que momento você acha que o dono da empresa precisa parar de tocar e começar a estruturar o negócio? Porque a gente sabe que Então. quem começa, às vezes, não consegue estruturar tudo, né? A gente tem que fazer de tudo mesmo. Então, eu acho que o momento que... Acho que essa pergunta Uhum, eu perguntei. a Patrícia Ah, fez, perguntou, né? né? Desculpa. Mas... Mas se você quiser falar mais... eu acho que é nisso, né? Quando a empresa está num porte ali que você precisa deixar mais de estar de frente mesmo e formatar a equipe para tocar o negócio, né? É o que a gente falou daquela vez, né? Você descobre quando você sai fora e tal. Você acha que, por exemplo, se é uma empresa que começa, às vezes o cara não tem muito fluxo de caixa ali. Como que já, pela sua experiência, você acha que já dá para começar a estruturar? Essa parte financeira é muito engraçada, que eu já tive empresas que vendiam muito, mas sofriam demais pressão no fluxo de caixa. Então, quer dizer, não adianta só vender, não adianta só ter margem. Tinha empresa que era muito lucrativa, vendia bem, mas morria pelo fluxo de caixa. Assim, alavancava, precisava alavancar, aquele suor dentro do caixa. Então, quer dizer, precisa estruturar muito bem isso, né? Qual o prazo de pagamento, qual o prazo de recebimento, qual a margem que está dando. Porque o fluxo de caixa é muito sensível, né? É mais do que o lucro. Tem empresa, eu já vi empresas rodarem muito tempo com fluxo de caixa positivo e margem negativa, mas empresas tendo margens, mas não tendo um fluxo de caixa administrado, eles quebrarem pelo fluxo de caixa, né? E o que você acha que o empresário, o empreendedor, precisa se preparar, assim, precisa saber para não correr esse risco? Vamos dizer assim, aquela pessoa que ou ela está começando, ou ela tem uma empresa pequena ainda, pequeno porte. Eu acredito que primeiro ela tem que ter um planejamento, claro, né? Eu acho que sempre, que nem que seja no papel de pão, mas tem que ter um planejamento, um norte, para onde a gente vai, né? Só ficar seguindo, a gente vê muito isso no comércio menor, né? Que a pessoa só fica seguindo, mas não tem direção. Mas talvez para ele ali tá ótimo. Eu vou ser um comerciante aqui, vou ficar aqui, eu não quero crescer mais. Não tem clareza do objetivo, onde quer chegar, é isso? Ou talvez até é isso mesmo, né? Talvez eu quero ter ali e não quero passar disso. Tá tudo bem também, né? Sim. Mas eu acho que a grande maioria, pelo menos, eu acredito que não, né? Que tem um objetivo para ir além, né? Então, eu acho que a pessoa tem que estruturar para isso, sempre estruturando o quê? Equipe para isso, né? Não pensando em centralizar no começo, claro, você é obrigatório, quando você tem um pequeno negócio, você que faz tudo, né? Então, tem que estar nessa frente, mas a partir do momento, você tendo o norte para onde você quer chegar, é possível? Então, estruturar para realmente, desde o fluxo de caixa, desde o planejamento sobre vendas, como que vai ser as vendas, né? Enfim. Os processos. Os processos, tudo muito bem desenhado, né? Eu acredito muito que tem como encurtar caminho com profissionais. Tem profissionais bons no mercado. É difícil achar? Eles estão bem empregados já. Mas ainda existe. Você tem um projeto bom e você consegue vender seu projeto, você consegue trazer pessoas de mercados aí com uma bagagem bacana, né? Que consegue adiantar o seu negócio. Legal. Eu acho que esse investimento vale a pena. Muitas das vezes eu vejo, principalmente, não sei se é muito cultura, talvez mais do Mato Grosso do Sul, porque para São Paulo eu vejo que existe mais isso, esse investimento por parte do empresário em profissionais mais vamos falar assim, custam mais, mas na verdade é um investimento, não é um custo. Ele
parece que trava mais para fazer esse investimento o empresário daqui. Eu Lá em também São tenho Paulo essa eu percebo visão. que já não. Ele, eu vou pegar esse funcionário porque ele vai acelerar meu negócio. Talvez não enxerga que esse profissional vai avançar etapas na sua empresa e que ele é um investimento certeiro, não um custo Sim. maior. É claro que tem muitas empresas que é legal formar, né? Você formar Também. a pessoa. Mas você tem que entender o seu time ali, né? É, Pô, eu preciso às dar uma vezes não pode acelerada esperar. agora, não adianta, eu não tenho esse tempo. Uhum. Então, tudo isso eu acho que envolve ali para você ir formatando o start do negócio, né? Como que você faz no seu dia a dia, assim, para você ir estruturando, planejando tudo isso? Você pega algum momento do dia ou da semana, você fala, não, eu preciso olhar para esse planejamento, ver aqui, ter mais clareza, ver o que eu Olha, preciso hoje mudar. com a inteligência artificial tá um pouco mais fácil, hein? Tá, né? Só vai pegar o celular. Graças a Deus. Não, mas sério. O que eu acho que é a agenda. Você tem que colocar as prioridades, fazer o caderninho. Tudo bem que às vezes é no bloco de nota do celular Sim. mesmo, mas é aquele antigo caderninho com as prioridades, o que precisam fazer. Eu acho que isso é fundamental, né? Temos que ter isso, tem muita coisa. Sim. É claro que você chega num momento depois que você consegue ter a equipe te trazendo para a agenda, não você fazendo a agenda, né? Mas nesse start é isso, é aquele caderninho, você fazendo a agenda, colocando as prioridades, usando muito o network, acho que o network é muito bom. Ai, Quando você inicia uma empresa, eu acho que faz todo sentido, Sim. porque você precisa tirar dúvida na contabilidade, na área fiscal, na área tributária, você precisa tirar dúvida na área logística, e quando você tem um network grande, pô, peraí, aquele cara lá, conheci o diretor da transportadora, preciso falar de logística. Né? Eu acho que faz muito sentido esse network. Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. Para quem está começando, qual que seria um conselho assim que você daria? Tipo, que vem na sua cabeça assim, diante de toda a experiência que você tem? E que de repente você poderia ter feito e não fez quando você iniciou. Olha, eu faria de mudança, assim, vamos dizer assim, no meio do caminho ali, talvez, acelerar quando tiver o crescimento tiver muito expressivo, pare e olha. Porque eu já tive momentos que o crescimento foi muito expressivo, né? Nós crescemos, estamos falando aí de 1 milhão para 10 milhões de faturamento, por exemplo. Mas quando você enxerga, o crescimento está totalmente perdido. Né? Você está esquecendo de ver a parte financeira, se está sendo bem trabalhada em relação à alavancagem, porque um crescimento expressivo você precisa alavancar, ou com dinheiro próprio ou com dinheiro de terceiro. Né? Então, essa alavancagem está sadia? Está sendo para pagar os custos da empresa ou está sendo para investimento no faturamento? Né? Então, saber distinguir muito isso. E trabalhar a equipe, né? Esse é o principal. Então, você trabalhando a equipe, você consegue nortear todos os departamentos, né? Tá. Legal. E o que pesa mais para expandir? Estratégia, dinheiro ou pessoas? Cara, essa é uma pergunta difícil, não é? Muito. Porque tudo pesa, né? Na verdade. Tudo pesado. Vamos aí, né? dividir Não as tem jeito. porcentagens aqui. Hoje, o que pesa mais? Bom, a estratégia eu acho que todo mundo tem uma na cabeça, né? A ideia todo mundo tem várias na cabeça, né? Brota, né? Trem Borbulha. Então, tem que transformar a ideia em estratégia. Eu acho que isso é um pouco, talvez seja a mais tranquila, a menos pesada, né? Vamos falar assim. E a próxima? Dinheiro ou pessoas? Dinheiro é o que eu falo. Dinheiro tem investidores, tem no mercado, tem banco, tem, enfim. Hoje o dinheiro eu acho que não é problema. É claro que se você está ali começando, não tem crédito, é difícil, não consegue ter acesso a um network de investidores, é claro que é mais difícil, né? Mas eu acho que o mais difícil são pessoas de fato, porque as pessoas, a partir do momento você tem que encontrar esses parceiros, né? Vou falar de parceiros, mas montando uma empresa, né? Principalmente vamos falar do comerciante aqui de Campo Grande, ele quer expandir, quer abrir em Dourados, quer abrir em Três Lagoas, né? Vamos falar as cidades satélites aqui nossa, né? Para você colocar hoje uma equipe, montar uma equipe, é o desafio, eu acho que é o maior desafio hoje, né? Eu acho que eu penso que em muitos grandes centros a pessoa prefere trabalhar de Uber, ela vai fazer o tempo dela, do que trabalhar numa operação para ganhar um salário que ele pode tirar ali próximo ao Uber. Então isso está tendo muito. Então tem pessoas boas trabalhando de Uber.
Tem mesmo. Eu não sei se... Eu bato papo às vezes. Eu também. Eu já fui... Quando tem abertura, né? É. Às vezes eu tenho uma pessoa Então, quer dizer, tem pessoas muito boas trabalhando ali. Por quê? Ele decidiu porque ele quer ter o horário dele, aquela coisa toda. Mas o desafio para formar uma equipe, realmente, eu acho que é o que pesa mais. Mas depois que forma também é maravilhoso, né? Quando você vê a equipe, eu tenho um carinho tão grande de ver depois o que você formou. Você cria relacionamentos assim com o time ou você é mais trabalho? Porque a gente já teve alguns convidados que ele prefere manter trabalho, sem envolvimento na vida pessoal. Ou você cria um relacionamento, porque pelo que eu entendi assim do seu perfil, eu posso estar sendo muito pedante, você gosta de pessoas, você gosta de interação, de conhecer. Você separa isso? Olha, eu separo até um ponto. Eu tenho o perfil ali de pessoal também. Acontece às vezes lá o Mineiro entre os dois times lá de Minas Gerais, né? O Galo e o Cruzeiro, isso é carne. Então às vezes um chama, pô, vai ter jogo. Aí um cliente, vamos lá, chama um colaborador, enfim. Então tem nós temos ali um relacionamento, um vínculo fora da empresa, assim, né? Mas bem ali, até no limite que a gente precisa ter também, né? Mas eu gosto muito de lidar com eles, de entender cada um, para saber, né, o sentido de cada um, como que é a vida de cada um. Isso eu acho que faz muito sentido. Você sabe, para entender o perfil, principalmente você tá na diretoria, no time da diretoria, você tem os gerentes para dar o comando e fazer acontecer. Quando você conhece um pouco mais fora da empresa, com certeza fica mais fácil de você lidar, né? Passar as informações para ele, né? Sim. E como preparar um time para sustentar a estratégia da empresa e não só para executar tarefas? Aí esse é um ponto, né? Porque faz muito... Ou fica no operacional, né? Eu já vi muito gerente sendo um supervisor operacional ali dentro do departamento, né? Ele não consegue descolar da operação. Então eu acho que a gente tem que saber as camadas, né? Então, se o gerente está ficando muito no operacional, peraí, é a empresa que está errando ali, o time abaixo ali que está errando, ou é ele que não consegue desgrudar do operacional? Porque tem isso também, soltar, né? Será que ele não consegue ir para o estratégico? Pra quem não confia ali no pessoal que está fazendo, né? Então é esse caminho que você tem que dar para eles, né? Para trazer, foi até esse game change aí que eu coloquei em prática e desenvolvi com o pessoal lá, realmente para tentar trazer eles a desenvolver estratégias, né? Não só ficar na operação, não só ficar apagando incêndio, realmente a gente criar algo que a operação fique melhor, né? Não é só faturar. Eu falo que faturar no nosso segmento não é difícil. A gente é quase um commodity. Hoje, informática, tecnologia, televisão, eletroportáteis, isso é quase um commodity, né, o consumo. Sim. Então, o mais difícil é o quê? É fazer a operação ser sadia. A logística tá bacana, o fluxo de caixa tá bacana, a margem tá sadia, enfim. E para a margem tá sadia, a gente consegue espremer muito mais dentro da operação, né? E hoje, com essa IA, com tudo mais, com certeza, tem caminhos para encurtar, né? Ô, Luciano, esse game change que você criou lá e implantou, você deu prazo para o pessoal responder? Sim, tem um regulamento. Tem um regulamento, uma timeline lá. Foram 60 dias para entregar o primeiro projeto. Vocês podem entregar até 2 projetos, tem algumas regras lá. Pode entregar até 2 projetos, apresentar até 2 projetos para entrar no comitê de votação, se vai implantar ou não. Tem as réguas, por exemplo, economia, melhoria, o que cada um vale dentro das porcentagens. Ficou bem legal, viu? Nossa, a pontuação, as etapas. Sempre tem que o legal montar é que a galera sai com sangue nos olhos, né? Sim. Pô, eu tinha já alguma coisa na cabeça, agora eu vou desenvolver mesmo. É legal você ver isso. Teve gente que eu vi comentando lá, eu tinha isso aqui na cabeça, esse projeto na cabeça, agora eu vou desenvolver. Pô, ele ganhou um 14º, só né? Oportunidade. Então, quer dizer, você dá oportunidade, você tira ele da zona de conforto. Eu acho que o ser humano vive sobre desafios. Se você trabalha sempre fazendo a mesma coisa, eu acho que a maioria dos perfis, né? Não sei. Mas, pô, você fazendo só a mesma coisa, rotineiro, eu acho que não dá aquele ânimo que precisa do desafio, né? O novo, né? Eu acho que tem que desafiar o time. Dá pra perceber que seu time é bem engajado. E voltando nesse, né? Para eles saírem só da execução, é desafio. Dá um desafio. Eu acho que o desafio faz ele também tirar um pouco, sair da operação e, peraí, eu tenho que... Eu adoro dar desafios.
Eu também. Mas eu também Adoro gosto dar e de receber vê-los. desafios, É, viu? eu também. Nossa, é muito bom de sempre estar com alguma coisa, né? É gostoso. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast e a gente sempre faz uma pergunta aqui Sim. para todos os nossos convidados, porque afinal a gente está dentro da casa do empresário, que é a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Aí, Patrícia, eu vou deixar para você fazer a pergunta. A pergunta sempre é comigo, né? Manda, Patrícia, manda. É que quando me perguntam isso, eu respondo com tanta emoção. Por que você faz parte da associação comercial? Associação comercial, as associações em si, né? Eu sempre me motivo a estar junto dela para network, para ajudar a empresa, principalmente no começo. Eu acho que faz total sentido. Eu mesmo já fundei 2 associações praticamente. Uhum. A de mobilidade elétrica na época que startou lá com a VATS Que legal. e o Atacado Info. Até, inclusive, voltando no nosso podcast, o Atacado Info foi uma associação que eu fundei na época da Primex. E o Grupo Power, que é essa de Belo Horizonte que eu estou hoje, né, a GPJ, eu tinha convidado eles para representar Minas Gerais, como um distribuidor e indústria de Minas Gerais. E foi lá que nós criamos o relacionamento. Olha só como que é. Foi na associação que criou o network e depois eu fui executivo dessa empresa. Olha aí, tá Porque eu vendo? desenvolvi a associação, eu fundei junto com... Inclusive eu fundei junto com um colega de Cuiabá, que hoje tem a maior distribuidora em Cuiabá. Olha só. Que legal. E eu estava em Rio Preto, fiz amizade com essa pessoa em Cuiabá. E ele abriu a associação comigo, eu lá em Rio Preto, e a gente colocou um em cada estado para representar. Então era uma associação dos distribuidores regionais do Brasil. Tudo é relacionamento. Tudo é né? relacionamento. Então, quer dizer, voltando a associação, eu acho que é isso, né? A gente, além de fazer um network bacana, você consegue, às vezes, no start, principalmente, eu acho que faz total sentido, porque você não vai contratar um tributarista. Talvez ali na associação você consegue tirar uma dúvida mais tranquila com o tributarista. Você não vai contratar um RH, talvez ali você pega os insights, encontros, aquela coisa toda que tem. E lá dentro também tem muita gente que presta serviço de consultoria, que talvez no start da empresa faz sentido também contratar uma consultoria, em vez de ele não tem condição de contratar um gerente num custo elevado aí, né? Então ele põe uma consultoria no início, eu acho que lá faz sentido. Eu uso também até os benefícios lá de telefone, aquela Olha coisa aí, lá. O que tem de legal. benefício lá, a nossa empresa usa também da associação. A Associação Comercial de Campo Grande tem um leque de produtos para os associados, para os empresários, que faz total sentido. Quem não conhece ainda, tenta conhecer. Né? Esse do celular é uma economia grande para as empresas. Sim, é bacana e muito fácil, né? Muito prático. Liga lá, ele já resolve aquela coisa toda. Então, quer dizer, eu acho que faz sentido numa empresa que você está startando menor, o comércio ainda, né? Eu acho que o associativismo a gente não tem como viver longe. Inclusive, a gente se conheceu lá, né, Luciana? Verdade, né, associação. Roberta? Foi na associação Tinha aí, tá acabado de chegar em vendo? Campo Como o Grande, tá network vendo? faz sentido dentro da Não, associação, faz viu, Patrícia? total, É. total. A gente é apaixonado pela casa, sim. né? Legal. Suspeita. Tá falando pro Luciano, tem gente que acha que eu trabalho na associação, Aham, né? Gente, eu eu sou também. voluntária. Quando eu Nossa, voltei, o Fábio também sempre foi de estar junto no Ai, meio da olha que associação e tudo legal. mais. Então, quer dizer, ele já me levou, já apresentou, eu não conhecia ninguém. Voltei não conhecendo ninguém aqui, eu né? Saí também. com 15, 16 anos daqui. E então, quer dizer, o Fábio já conhecia todo mundo, foi fácil, né? É mais fácil. Eu também, eu fiquei 14 anos fora, voltei, não conhecia quase ninguém. Aí minha irmã me levou pra associação. Ainda bem. Aí, tá vendo? E Campo Grande é bom demais, não é, Roberto? É. Ai, maravilhoso. Agora não dá pra Grande sair mais não, né? Não. Só a gente sai, passeia e volta. É, não é? Verdade. Bom, É é muito isso, bom. gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Luciano, obrigada. Eu sabia que você ia trazer vários insights pra Obrigado gente. a vocês, Roberto. A gente sai daqui Parabéns sempre Obrigada, com Luciano. várias pela iniciativa de anotações. vocês aí dentro da associação. Eu sei que vocês fazem um trabalho brilhante lá e Obrigada. quem trabalha dentro da associação, assim, eu sei que é voluntário. Então, quer dizer, realmente a gente fica muito orgulhoso de ter pessoas como vocês que desenvolvem isso lá dentro, viu? Obrigada, a gente conta com você lá também. Vem nos apoiar. Vem nos apoiar, porque ajuda tanto, né? Não, mas só de ter aceitado esse convite, dedicar aqui parte do seu dia, que eu sei que é corrido, né? O seu tempo. Legal. Mas é isso, ó, sucesso sem processo, é retrocesso. A gente precisa viajar mais para aprender mais. O ápice do empresário é quando você consegue vender sua empresa. Então, a gente fazia essa pergunta: será que a minha empresa está pronta para ser vendida? Formar times, né? Sem execução é só PowerPoint.
buscar investidores, buscar crédito em bancos, tudo isso ajuda o empresário. É um pouco do que eu anotei, que eu tirei hoje desse nosso podcast. Quer falar alguma coisa? Não. Acho Então que a gente tirou os mesmos insights. E fala para o pessoal onde que fica a sua empresa aqui em Campo Grande. Fica ali na Zaran, 2739, Electrimove ali. Isso Vai lá aí. conhecer que é muito bacana. Vão pessoal. lá, Vamos lá tomar um gente, vão café. ser muito bem atendidos. Eu já fui lá e eu posso falar isso. Então tá Legal. bom. Obrigada e até o próximo podcast. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.